autoridade, contra a autoridade de Deus, contra as leis divinas. Senhor, eu entro na brecha por este povo e por estas gerações. Usa do teu poder, da tua misericórdia, Senhor. Não considera essas loucuras, Senhor, mas que tu use da tua misericórdia para liberar o perdão para esta geração que pisa essa terra, proporcionar salvação aos seus corações agora. Senhor, manda os teus anjos entrar no centro dessa cidade e se espalhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para buscar todos os eleitos que ainda faltam chegar à tua casa, Senhor. Estabelece a tua igreja, faz ela crescer, reúne os teus santos. Senhor, santifica os teus santos, em nome de Jesus. Senhor, ensina os teus caminhos a esta cidade, a este povo, a esta geração, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, atende o nosso clamor agora pelo poder do teu sangue. Senhor Jesus, aviva os dons espirituais que estão sobre os teus filhos dessa cidade. Senhor, aviva agora os nossos corações e desperta o nosso coração para a consagração, para buscar o conhecimento espiritual, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero repreender as forças das trevas que agem para impedir que o nosso crescimento de vida avance, Senhor, que se desenvolva a nossa salvação, que essas forças malignas sejam presas e amarradas agora e se tornem inativas na nossa alma, Senhor, que eles não tenham mais persuasão nem influência e que todos os sofismas e os enganos que estes seres malévolos produziram na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor jogue a sua luz para que possamos ver agora onde estão os pontos em que estamos equivocados, em que não estamos na direção do teu Espírito, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Ouve o nosso clamor nesta hora, Senhor, e nos atende pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus. Que todos os montes, que todas as organizações de Satanás que estão nessa cidade, agora que pregam religiões, bom dia para você, são 8 horas e 50 minutos e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia de quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí sobre um assunto muito importante, né, gente? Que é a questão da oração. Qual é a diferença da oração de altar de bronze e a oração de altar de ouro? É sobre isso aí que nós vamos já estar compartilhando os tipos de oração, como devemos orar em momentos como estes, e tudo isso você pode estar interagindo com a gente, deixando aí postado aqui no nosso Facebook do programa Vento Sul o seu comentário a respeito do assunto. Muitas pessoas serão enriquecidas aí com o seu comentário. Então vamos lá, aproveita aí e envia esse link que você recebeu agora para todos os teus contatos, tanto do WhatsApp como também aí do Facebook. Muitas pessoas irão agradecer a sua participação e esse teu convite, viu? Fique muito bem à vontade. São 8 horas e 51 minutos. O programa Vento Sul entra no ar a partir das 9 horas aí, trazendo esse assunto nesse quadro Tema Central nesse dia de hoje, né? Falando sobre oração. Fique muito bem à vontade aí para interagir com a gente e também deixar postado aí no seu Facebook, né, esse comentário a respeito desse assunto. 8 horas e 52 minutos, o programa Vento Sul já entra no ar com mais uma edição ao vivo nesta belíssima manhã de segunda-feira. Entrarei em tuas emoções e então produzirei em tuas entranhas, filho meu, a perfeita paz, o gozo contínuo, a satisfação plena. Porque para sempre estarei sendo teu sentir, o teu ser e o teu poder.
Editora Ventul traz para você o CD Fé. São mensagens, orações e músicas que abordam temas capazes de despertar sua espiritualidade e fazer você romper em fé ainda hoje. Você tem fé? Sua fé é capaz de vencer os maiores obstáculos do dia a dia? Ou ela é tão fraca que na menor das adversidades desaparece? Adquira o seu CD Fé no site www.editoraventsul.com.br ou pelo telefone 11 29 70 11 20. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá.
Tá te esperando, Antonieta, tá. Tá te esperando, Antonieta, tá. Tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção. Almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta, tá. Tá te esperando, Antonieta, tá. Tá te esperando, Antonieta, tá. Tá te esperando, Antonieta, tá. Tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. O Criador concedeu dons aos homens. Você conhece os 3 tipos de dons e a sua diversidade de operações? Sua felicidade e prosperidade dependem da operação dos seus dons. As mensagens do CD Dons o ajudarão a descobrir e desenvolver seus dons, capacitando-o a obter o pleno sucesso espiritual e natural. Adquira agora o seu CD em editoraventosul.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2970 1120. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia pra você. Olha a hora, antes da hora não é hora e depois da hora também não é mais hora. Fique de olho no relógio, aí são 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira. Gente, segunda-feira é dia de quadro Tema Central com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí sempre assuntos muito atuais, né? E nesse dia de hoje nós vamos falar sobre a questão da oração, os tipos de oração, diferença de oração de altar de bronze com a oração do altar de ouro, o porquê que existe essas orações doutrinárias aí para nos auxiliarem, né? Por que a Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais reunidos ali em nome do Senhor Jesus Cristo, ali ele vai estar. Então, com certeza a oração será ouvida. Qual a oração que Deus ouve nesses momentos? E quais as orações que ele não consegue atender porque nós não sabemos orar como convém? Qual a função do Espírito Santo de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis aí, intercede por nós, nos auxiliando, né? Esse assunto e esses subitens aí que nós vamos, nesse dia de hoje, juntamente com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, estar aí tirando todas as nossas dúvidas. Já recebi aqui muitas perguntas, né? Bem legal a participação de todos vocês. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, eis aí um momento para sanar e descortinar e retirar todas
todas as tuas dúvidas. Basta você entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp 019-983537522 e envie aí a sua pergunta que já o Ministro da Palavra vai estar respondendo. E comigo aqui a Neuza Kiffer. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que já estão aí na escuta desse programa, né? Que hoje a gente vai falar sobre oração e é muito interessante. Sempre tem questionamentos, né? Que a gente tem dúvida muitas vezes, né? Então a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus está abrindo para todos nós, para que a gente venha tirar o maior proveito possível, né? E ainda durante o dia de hoje, com certeza sair praticando a oração que Deus espera. Verdade, aí é momento de estarmos todos unidos, uníssonos em uma só voz, né? Orando pelas mesmas coisas. Temos que focar nossa oração, né? Mas com a gente aqui, Paula Rosim, né? Acompanhando a programação, mandando um bom dia pra gente. Julice Cervegini, Cléria Santos, Aline Vendemiati também acompanhando com a gente. Camila, Mariana, Pamela, Priscila, Helena também, muitas pessoas aí acompanhando com a gente aqui da cidade de São João da Boa Vista. Grande abraço pessoal aí. E também acompanhando Thelma Gômia, Luiz Prates, Regina Souza e na sequência muitas outras pessoas aí vão acompanhando a programação. Gente, esse quadro de tema central com a participação do Ministro da Palavra tem esse objetivo aí de nos aprofundar em assuntos, né, abordados nos microencontros regionais, que agora nós estamos em confinação, né, não estamos confinados, né, não estamos conseguindo ter esses microencontros. Então nós temos sempre, cada segunda-feira, um assunto que a gente precisa aí se aprofundar, né? E nesse dia de hoje, segunda-feira, nessa edição especial, estaremos falando sobre a oração. Quantas vezes, né, quantos anos se passaram e muitas vezes a gente orou por determinadas coisas e até agora não conseguimos recebê-la. Por quê, né? Então nós temos que entender esses assuntos para modificar, né, as nossas orações e realmente focar para que elas sejam mais eficazes. Eu lembro ali no livro de Êxodo, né, o povo de Deus ficou 430 anos sendo escravos ali, né, de Faraó, né, vivendo aquela opressão, aquela pressão externa e interna, né, e até os seus cultos de louvor e adoração, com certeza aquela contaminação visual de tanta idolatria, né? Pois é, com certeza eles oraram, com certeza eles levantaram suas orações, mas por que o Senhor se demorou tanto tempo, né, para responder? Essas coisas é importante nós nos aprofundar, e hoje é o dia para isso, né, irmãos? Então você que está conectado com a gente aí pelo Voxels também, né, e também pelo aplicativo Pão de Judá, porque essa transmissão ela passa pelo Voxels, passa também o aplicativo, passa pela 102,7 FM Rádio Interativa, passa também aí pela Facebook, né, do programa Vento Sul. Então são essas plataformas que você consegue ficar por dentro dessas informações diárias aí que o programa Vento Sul e tantos outros programas de segunda a sexta-feira, já desde cedo às 7 horas da manhã, com Metamorfose Espiritual, e até o final do dia aí, inserções ao vivo com programações, inclusive participação aí do Ministro da Palavra. Então é importante aí a gente estar por dentro, né? Muita gente entrando aqui agora, né? Viviane Bielsa também entrando aqui, Emerson Leandro também entrando aqui, mandando um bom dia pra gente, né? A Júlia e as crianças aqui em cima no apartamento também já ligados na programação. Grande abraço para vocês. E lembrando que você pode interagir, né? Pode enviar aí ou uma pergunta aí pelo nosso WhatsApp, né? Ou pode deixar algum comentário postado aqui no Facebook. Filó do Rio do Sul também acompanhando a programação aqui. E vamos para um breve break comerciais, 9 horas e 7 minutos, e na sequência você vai acompanhando aí a programação. Quem sintoniza não muda. Tá demais! A música que você gosta.
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta
Fruta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. O amor é proteção, suprimento. 9h15 e o programa Vento Sul já trazendo aí a partir das 9h20, 9h25 ali, a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, falando sobre esse tema muito importante que é a questão da oração. E você que já está com a gente aí, pode estar participando, né, deixando postado aí no Facebook, né, o seu comentário a respeito do assunto esse de extrema importância nesses momentos em que nos encontramos, fazer uma oração eficaz. Esse é o propósito aí do programa, trazer esse assunto, e já você vai participar com a gente. A vida de
9h19 e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo, né, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, nesse quadro do programa Vento Sul, tema central, que hoje trazendo um assunto muito importante nesses momentos em que estamos enfrentando, né? Estamos praticamente todos confinados aí, temos que aproveitar esse tempo para colocar as nossas orações em dia. Bom dia, ministro, tudo bem? E que este falar seja para a edificação de todos aí. Que legal, ministro. Muito obrigado aí pela sua participação, sabendo, né, que mesmo em confinação a agenda não para, né? Sempre temos muitas programações durante a semana aí com a participação do ministro, né? É verdade. Meu pai trabalha e eu também. Né? Não podemos nunca parar porque a palavra não está algemada. Né? Até dentro de uma prisão a pessoa faz aquele estrago no arraial do inimigo. Que legal, hein? E sabe, ministro, que esse assunto que nós vamos abordar hoje, que é a questão da oração, realmente atraiu a atenção dos nossos ouvintes, né? Porque eu tenho aqui muitas perguntas que eu creio que não vai dar tempo para fazer só nessa programação. Mas a Neuza já está armada ali com algumas perguntas, ministro. É verdade, ministro. A gente recebeu uma pergunta que diz assim, ó, o que é uma oração eficaz e qual seria essa oração eficaz? Olha, a oração eficaz, ela antes, ela tem pré-requisito. Né? Todo tipo de oração que tu vai fazer depende da credibilidade da tua alma com Deus. Então, isso é prévio, isso não é na hora que tu vai fazer a oração. Não adianta eu ter uma verbosidade maravilhosa, mas eu não tenho comunhão com Deus no Espírito e na alma. Minha alma não tem comunhão com o Espírito, porque eu estou em pecado, porque eu estou em transgressão e com pecado não confessado e consciente. Aí o que Deus diz? Não vou ouvir as vossas orações. Mas não é que ele não ouça, ele ouve, o problema é que ele não atende. Lá diz assim, se a gente tem amargura no coração, conflitos e coisas não resolvidas, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então a oração eficaz é aquela que brota de uma alma que está espiada pela legalidade da cruz de Cristo. Essa alma tem crédito diante de Deus e as orações são feitas segundo a vontade de Deus. Né? Então, se tu obedece a Deus, se tu confessa tuas fraquezas, teus pecados, então tua alma está temente a Deus e está aberta para receber os benefícios que tu estás orando, desde que elas não sejam contrárias à edificação da igreja e vão prejudicar o teu crescimento de vida, será atendido. Essa é a oração eficaz. Né? Então tá aí a resposta, né? Não é somente chegar e abrir a boca no momento de dificuldade que o Senhor vai atender de pronto. Tem que ter já um momento de comunhão, né, ministro? Eu faço uma ressalva nisso aí. Quando uma pessoa, mesmo estando em condições inadequadas para Deus, quando a oração é soprada pelo Espírito, ela se descuida e ora. Olha só. Né? Até que Deus atende. Mas não é uma coisa que dá todo dia, acontece. É um caso muito esporádico. Verdade. Até porque lembrei aqui de Tiago 4,3, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres, né? Sim, o pedido está inadequado. Então tá. Então temos outra pergunta aqui que diz o seguinte, ó. Todo falar com Deus configura oração, né? Sabemos que existem tipos de oração. E a pergunta é, quais são e quando podemos usá-las para ter a sua eficácia? Os tipos de oração, é oração de ações de graças, agradecimento, a gente ora. O que é oração? É um canal de comunicação, vai e vem com Deus. Orar e agir, né? Então, quando tu ora a Deus, porque vai provocar ações. Algumas coisas vão acontecer, com certeza. Ou eu tenho que fazer coisas, eu tenho que suportar coisas, ou tenho que receber coisas que eu estou pedindo. E agora, o receber
Tu sabe receber e se comportar de acordo com a verdade? Eis uma questão. Muitas vezes Deus não responde porque sabe que tu não pode suportar receber aquilo. Sim. Então tem ações de graças, tem oração de súplicas, tem oração de guerra, que é a oração de comando, aquela que foi falado agora na Escola do Reino, né? E tem a oração de intercessão, né? Então são vários tipos de orações, mas cada uma busca de Deus alguma coisa diferente, a nível de edificação de reino. Sim. Porque edificação de reino envolve edificação de pessoas. Sim. Então tá aí, né? Então cada momento se utiliza um tipo de oração, né? Quando está, por exemplo, agradecendo, então se levanta uma oração de agradecimento, né? Quando está a oração de súplica é aquela oração da viúva. Olha só. Insistente. E a oração de intercessão é quando a gente ora por determinados irmãos que estão necessitados ou até os gentios que precisam ser salvos. Sim. Então está respondido, né, os tipos de oração, né? Ministro, outro dia o ministro comentou, acho que até foi na Escola do Reino, a oração de guerra, né? Em Mateus 18:18. E aí ficou uma dúvida, né? A oração que liga e desliga. O que seria esse ligar e o desligar, ministro? É simplesmente como está... vamos botar outras palavras. Certo. Amarrar e soltar. Aí fica fácil de entender. Então, se o diabo está atuando, tem que amarrar. Se quer pedir uma cura, tem que soltar. Né? Seja solto aqui, né? Seja curado aqui, como também no céu seja curado. É Sim. Lá e cá. Né? Então, acho que fica melhor para entender usar essas palavras que é sinônimos. Amém. Então não precisa exatamente usar o ligar e desligar, né? Eu posso usar, por exemplo, assim, Senhor, está proibida a ação das trevas aqui, assim como está no céu. Eu até acho que o original, assim, eu não li ainda, mas eu acho que o original é amarrar e soltar. Olha, ficou bem claro mesmo. Naquela Bíblia, a portuguesa, ela está... É original, não. Tem a portuguesa falsificada, né? Eu acho que é nessa portuguesa aí que tem amarrar mesmo. Tem uma que é bem antiga portuguesa, que é uma católica ortodoxa. Não é romana. Sim. Aquela é original. É do grego direto a tradução. Eu acho que nós temos essa original. Eu até comprei do ministro na época lá. Foi. Comprei 2 de capa dura. Eu tenho até hoje. Capa dura, português corrente, Ela é aquela bem vermelha, não é aquela bordô. Acho que nós temos essa aí. Mas também, então tá bem explicado essa questão de amarrar e soltar, né? Ligar e desligar. Ministro, eu recebi outra pergunta aqui que eu achei muito interessante, porque fala de uma situação, parece que Deus está se demorando para atender. Olha só, o povo de Deus ficou 430 anos lá sobre a opressão de Faraó. Com certeza, durante todos esses anos, por eles terem o princípio da oração, eles oravam. Mas por que tanto tempo ficaram escravos? Seria talvez porque a oração não estava ainda focada? E aí ela trouxe aqui um versículo de Êxodo capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então quer dizer que Deus, já desde o início, os primeiros 100 anos ali, Deus já tinha visto o sofrimento. Sim, mas por que Deus se demorou 430 anos? Seria por isso? Porque eles não tinham uma oração focada ainda? Um clamor assim, segundo a vontade de Deus? Você vai ficar chocado que eu vou falar agora. Olha só. Lembra que há pouco a gente falou que o povo não tinha condições de receber? Olha só. E não foi exatamente o que você viu quando eles estavam saindo do Egito? Eles não queriam voltar? Olha só, viu? Não excomungaram o Moisés
culpando Moisés que ia tirar deles do Egito? Como hoje se faz muito excomungando a mesa, né? Porque revelou o pecado, né? Então veja bem, irmãos, é muito, Deus é perfeito. Claro que Deus viu que ainda não estava 100% pronto, mas eles iam aguentar a saída. Imagina se Deus tira eles com 350 anos, aí sim eles matavam Moisés. Nossa, só Jesus. Né? Então, só para te dar um exemplo de que Deus cuida tudo, até a capacidade que você tem para receber a novidade. Ele não vai fazer se você não tem estrutura. É só isso que trancou. Então, Deus está demorando. Deus não está demorando. Quem está inadequado é aquele que tem para receber a bênção que não está pronto. As pessoas nunca olham o lado de cá, só o lado de lá. Sim. É que quando a gente ora, tu também, tu não faz uma oração pedindo para ser liberto. Quando tu ora, tua cabeça já diz o modo que tu tem que ser liberto. Sem nenhum sofrimento, sem nenhuma causa, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. A gente quer tudo de graça. Né? Quando uma pessoa ora, ele já imagina que Deus vai fazer tudo do jeito que ele gosta e quer. E não é assim. O jeito que eu gosto e quero é imperfeito, injusto. E nunca Deus vai fazer daquele jeito. Então Deus não demora, é nós que demoramos. Deus atende em 2 segundos se tu está pronto. Então que fique bem claro isso no nosso coração. Daí a gente vê o tamanho do amor de Deus, né? Que nem o ministro estava falando ontem no culto mundial, né? O tamanho do amor de Deus e a qualidade dele, né? Só Jesus mesmo. Perfeito, né? Uma coisa perfeita, gente. Uma coisa que dá paz, que dá segurança. Que até os nossos pedidos de nossa vontade, que são errados, ele endireita, desentorta para dar direito. Né? Amém. E por isso que é bom servir esse Deus. Só Deus. Ministro, qual é a diferença entre oração formal e informal? A oração formal é aquela que tu tem horários, momentos do teu dia, que tu dobra o joelho, que tem uma programação, que tem um sistema que está regrando aqueles momentos. Essa é a oração formal, né? Determinada pela igreja, pelas lideranças, horários e coisa e tal. A informal não tem nada dessas coisas. Você ora conforme sente o espírito trazendo carga. É a hora que ele te dá a carga, tu ora. Sim. E é toda hora no espírito, é orando, falando, não falando, só no espírito. Oração informal é aquela oração momentânea, toda hora. Ela pode ser feita só na mente, ministro? Só na mente. E Deus que está em secreto, ouve em secreto. Amém. Né? Amém. A oração que eu mais faço é essa. Por exemplo, vou entrar num programa, vou dar uma mensagem, estou orando. Sim. Estou orando. Só paro de orar quando eu começo a falar. Mesmo assim, eu fico ainda, às vezes, intercedendo, que o diabo está começando a roubar muita coisa da cabeça, eu tenho que interceder naquela hora ali. Né? Eu vejo que a coisa chega e some, a coisa chega e some. Então eu tenho que orar, junto com a falar, eu tenho que orar. E eu posso falar e orar ao mesmo tempo. Sim. Amém. É 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orar sem cessar, né? Todo momento, hein? Eu tenho muita experiência, que às vezes estou falando um assunto, o diabo mete outra colher lá. Meu Deus. Aí eu tenho que mandar ele, sai daí, Satanás, em pensamento, né? Uma benção. Ministro, tem uma outra pergunta aqui, que fala sobre o livro de Romanos 8:26, né? Que é um versículo que nós conhecemos bastante, que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a pergunta é: o que poderíamos fazer
no momento da oração para cooperar, para que esse espírito tenha assim a liberdade e a fluência de nos tomar totalmente, ministro? Gente, essa cooperação não é uma coisa que surge instantaneamente ali naquela hora. Isso é um processo que tu tem que vir desenvolvendo para se adequar a Deus. É uma vida de separação, né? A consagração. Por exemplo, assim, tu tem lá uma dúzia de pecado consciente e não confessado. Aquilo é um empecilho tremendo. Né? Sim. É difícil. Como é que a tua alma tem véu? Como é que Deus vai se achegar? Tem um véu. Então é difícil, né, irmão? Sim. A gente precisa entender essas coisas, que não era uma hora instantânea que eu vou santificar para receber a totalidade da porção do Espírito. Não, é um processo que vai se desenvolvendo. É a mesma coisa daquela parábola das virgens, né? 5 queriam na hora, eu quero azeite agora, não tem como receber. Isso é um processo do dia a dia, de uma vida que a gente vem trazendo. Né? Veja bem, assim, quando a gente entra na igreja, as pessoas não entendem o sentido do reino, o objetivo de Deus é apagar a psique do homem para eu retornar para a natureza divina e viver por ela. Mas as pessoas não querem isso na igreja. Acham que negar a vida da alma é um horror. E aí, como Deus vai convencer a gente, em 2 segundos, 2 minutos, que eu vou apagar a psique e vou entrar só no espírito agora? Não existe isso. Sim. É assim aqueles que estão esperando, prorrogando, empurrando com a barriga, estão cheios de religião e não querem se converter. Eles sabem, eles calculam isto. Agora, quando chegar bem perto do Senhor vir, eu vou mudar. Não vai mais. Não vai ter tempo. O Senhor chega e não deu o tempo de mudar. Verdade. Amém. Mais uma pergunta aí? Eu queria fazer uma pergunta, ministro, assim, muitas vezes eu vi em outra denominação que eu participava, Deus respondia, eu creio, por misericórdia, mas aquelas orações de altar de holocausto, né? Altar de bronze. Mas o objetivo de Deus é me trazer para o reino para eu orar a oração de altar de ouro, não é, ministro? As orações de altar de holocausto. Quando eu peço algo natural para mim, eu estou voltando para o altar de holocausto, é isso? Não é que está voltando, tu está lá ainda, entende? Nem fui para o altar de ouro. Porque Deus pode fazer o que Ele quer. De repente Ele te toma para fazer as orações certas, porque não tem outro para fazer. Entende? E outra, Deus sempre dá um pão pra gente, desde que chegamos na igreja. Sempre tem um pão para mim. Eu nunca fico sem. Eu nunca fico desassistido na igreja. Deus sempre tem uma provisão para mim. Agora, não sei se eu estou correspondendo, entende? Verdade. Aproveitar já essa colocação da Neuza, ministro, eu queria que o ministro falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, porque tem muita audiência, pessoas novas aqui que estão se achegando, de mansinho ainda, né, mas estão se achegando assim à mesa do Senhor, e eu queria que o ministro falasse um pouquinho a diferença da oração do altar lá de bronze e a diferença do altar de bronze, a oração. Qual é a diferença dessas orações? Dos 2 altares? Isso. A oração lá do início é a oração de pessoas que ainda não estão restauradas. E essa oração, pode ser, o teor dela é muito natural. Sim. A pessoa pede para se libertar disso, para ser curado disso, para ganhar isso, para comprar uma casa, para comprar um carro, para casar, para ter filho. É uma oração muito voltada para o eu quero, eu preciso, eu tenho, eu quero. Entendeu? E é normal isso. É normal porque a idade espiritual dela só permite que ela ore dessa forma. Sim. E Deus está, claro, com toda a paciência e longanimidade por causa da idade espiritual dela.
A oração do altar de ouro é uma oração madura. Uma pessoa que está restaurada, que já está num nível bem mais elevado do que aquele momento inicial, que já ouviu muito o evangelho do reino, que já se negou em muitas coisas naturais e da sua vida da alma. Então ela já passou de 50%, o Senhor tem domínio no coração dela, tem supremacia na sua alma. Então aí Deus, a hora que quer trazer oração, o próprio Espírito quer usar a minha alma para orar para o próprio Espírito. Olha só, é Cristo tomando a minha alma para orar para Cristo e Cristo ora para Deus. Essa seria a oração do altar de ouro. Mas essa alma não participa a não ser liberar. A vontade pessoal e individual da alma não interfere nos objetivos da oração. É uma oração do Espírito. Sim. Deu para entender? Deu para entender. Então essa é a diferença das duas orações, né? Deus só se utilizou de uma pessoa para levantar a oração de Cristo para Cristo e de Cristo para Deus. Só um canal, né? A pessoa é só um canal. É, a ferramenta. Pergunta pro Serrote se ele serra a tábua sozinho. Verdade. Que benção. Então tá aí bem explicadinho aí. Ministro, aqui tem eu recebi uma pergunta aqui que eu achei bem conveniente, né, a tirar a dúvida. Diz o seguinte: Deus sendo onisciente, onipresente e onipotente, portanto, está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe tudo e pode tudo. E conhece as nossas necessidades. Por que ele espera que oremos para depois ele iniciar a agir? Na verdade, porque há um sistema há um sistema operacional dentro do reino de Deus, determinado pelo Senhor, que as coisas devem funcionar assim. Veja bem, o céu segue a oração da terra, mas segue naquilo que é vontade de Deus. Nas orações tolas, Deus não segue. Sim. Mas deixa a pessoa fazer. Mas Deus não vai estabelecer o que a oração tola pede, né? Então, geralmente, Deus precisa ter uma petição de baixo para ter legalidade de fazer as coisas na terra. Sim. Isso não é por causa de Satanás, é por causa da sua própria lei. Porque ele deu liberdade para o homem. Então Deus tem que fazer dessa forma, entenderam? Sim. Porque senão Deus torna-se um caudilho desconsiderando os seus filhos. E o propósito da criação nossa é para que ele reine por meio de nós na terra. Então ele quebrou o princípio. Se ele não fizer assim. Sim. Deu para entender. Outra pergunta, Neuza, eu tenho aqui mais algumas perguntas que diz o seguinte, ó. E o ministro vai lembrar, tem vários episódios na palavra de Deus, né, na história de Israel, que o povo se rebelou e Deus estava irado, querendo acabar, né, com aquele povo. E Moisés intercedeu. Como nós temos em outros episódios, ali na época de Jeremias, por ali, né, que Deus falava que, mesmo que Jeremias, Daniel, né, viesse a orar, Deus não ia declinar já da sua decisão. E a pergunta é a seguinte: uma oração pode declinar a vontade de Deus? E em que momentos uma oração pode influenciar algo que já foi decidido por Deus? Aí eu lembrei desses dois episódios aí que eu comentei com o ministro. Mas é assim mesmo. Deus é que coloca a petição dentro da nossa alma. Só porque ele quer ouvir que uma ferramenta dele pediu, por isso vou fazer, está de acordo com a minha lei? Sim, na verdade ele já queria fazer, né? Mas só que ele precisava de uma legalidade. Exato. Como ele próprio estabeleceu que tudo que vai ser implantado na terra vai ser junto com o homem, vai ter que ser junto com o homem. Sim. É escrito lá em Gênesis. Verdade.
Ministro, tem uma outra pergunta aqui que fala sobre uma mensagem que o ministro trouxe agora essa semana, que passou uma mensagem em que o ministro falou que a pessoa clamou, né? Se não me engano, parece que foi Mateus 8 que o ministro falou sobre a tempestade, né? Que os discípulos clamaram. E aí a pergunta é essa: o que é uma oração de clamor? Ministro, alô? Acho que o ministro caiu aqui a conexão, mas vamos mais uma vez aqui chegar aqui com o ministro. Alô, ministro? Está nos ouvindo? Está nos ouvindo, ministro? Voltou aqui, graças a Deus. Amém. O ministro falou essa semana, né, sobre uma mensagem sobre o clamor. Se eu não me engano, parece que era Mateus 8 ali, da tempestade, né, que o povo, os discípulos clamaram e Deus então se utilizou de Jesus ali para fazer um grande milagre. E a pergunta é: o que é uma oração de clamor e como é clamar? Clamar pode ser intercessão, pode ser de súplicas, porque não existe a oração de clamar, existe, na verdade, uma tonalidade na oração que vai se enquadrar dentro dessas que existe. Então o clamor não é um tipo de oração, não é? Por exemplo, eu vou fazer um pedido para Deus. Eu posso fazer assim: Senhor, se tu lembrar de me atender nessa área, amém. Mas o clamor é algo mais intenso. É a mesma coisa que eu orei, só que de uma forma mais efusiva, mais intenso, entende? Sim. Mais desesperador, né? Quando tu não suporta mais uma situação. Ela não foge de se enquadrar nos tipos de oração. Só que a tonalidade da petição muda um pouco. Sim. Chegou na última instância, assim. É um clamor da alma. Não suporta mais, entendeu? Sim. E aí, nesse ponto, Deus até responde sempre, quase. Amém. Eu recebi aqui uma oração no Facebook, ministro, que eu gostaria de fazer com o irmão antes de nós finalizar. O que é uma oração tola? Vamos ver o que o ministro fala para nós. Por exemplo, assim, Mateus 6,33. Tá? A oração tola, ela pode ser inconsciente ou consciente. Sim. Eu estou sabendo que estou fazendo errado e estou fazendo, mas não sei que é errado. Ignoro. Então tem esses dois pontos, né? Uma oração tola é aquela que é feita em contrariedade ao que Deus ensinou. Olha só. Né? Por exemplo, Mateus 6,33 diz que eu não preciso orar por comida, vestuário, roupa, casa, que eu tenho que buscar o reino em primeiro lugar, que essas coisas todas são dadas. Então eu não preciso orar por ela. Sim. Mas como a gente não quer se consagrar e se negar, a gente tem que estar pedindo tudo isso. Né? Só que não vem. Só vem na medida, assim, ultra necessário. Por que todo mundo diz que o povo de Deus é pobre? O povo de Deus não é pobre. O povo de Deus não sabe receber a bênção financeira. É diferente. O povo é rico. Tem a herança toda de Cristo. 50% é nossa, 50% é de Cristo, 50% é da igreja. Então ninguém aqui é pobre. Amém. Estamos temporariamente impossibilitados de receber dinheiro. Sim. Até amadurecer para saber lidar com o dinheiro. É só esse o problema. Tá certo. Ministro, aqui também eu recebi mais perguntas aqui. Diz o seguinte, ó. Por que é tão difícil ser convencido de que a oração é um ponto crucial para obtermos a vitória, sendo que na Bíblia, desde o início até o final, mostra homens que obtiveram vitória quando oraram a Deus? Sim, eu também creio. Por exemplo, esse movimento que a gente está aqui hoje, isso nasceu na oração, gente. Olha só. Esse movimento só existe por causa da oração.
Foram anos de oração, de jejum. Lembro que muitas pessoas no passado viravam as noites orando por este ministério. Só eu, assim, não sei quantos anos eu rodei a cidade orando, bairro por bairro, ungindo ruas, ordenando que fechasse os centros contrários a Deus. Todas as noites nós fazíamos aquilo praticamente. Foram anos, não foram dias. E orando, e batendo, e orando. Quantas vezes eu fui para um lugar que eu tinha de oração na minha casa, lá na frente, numa sacada, e ali ficava, às vezes até amanhecer o dia, ali orando, clamando pela igreja, pela salvação daquele povo, que o Senhor perdoasse aquele povo, que desse salvação para aquele povo. Foram anos. Eu nem orava pela expansão nacional da igreja, não, eu nem tinha alcance para aquilo. Eu queria ver a igreja de Cachoeira só. Era com a mente pequena, né? Mas Deus atendeu a igreja dele. Ele está em tudo que é lugar, quase, hoje no Brasil. Falta poucos lugares onde não tem a igreja, né? Quase todos os estados quase têm a igreja hoje. São pouquíssimos estados que não tem. Daqui a pouco vamos ter. Porque agora sim, o pessoal se inscrevendo nos canais aí da gente, o pessoal curtindo, comentando, compartilhando o link. Nós vamos crescer assim muito mais do que a progressão geométrica. Amém. Se fizer isso, se o povo se conscientizar que tem que trabalhar unido com a visão celestial, né? Porque a igreja vai chegar não só aqui, em todo que é país. Sim. Porque o que impede de um aplicativo gerar a igreja, edificar uma igreja e glorificar uma igreja? Precisa de homem? Não. Então hoje as coisas mudaram muito. Agora depois podemos nos organizar. Mas a igreja já existe em muitos lugares. O que está faltando é forma organizacional do grupo familiar, de um culto dominical. Então a gente tem que saber fazer a diferença. Por exemplo, eu tenho um programa aqui na televisão, no Vale do Sino, Serra Gaúcha, Litoral, Grande Porto Alegre, há 10 anos. Você acha que não tem uma igreja forte, invisível? Sim. Com certeza. Tem. Essa igreja está pronta, os corações estão prontos. Mas precisa tomar forma, essas pessoas precisam entrar na estrutura organizacional do reino. É só o que falta. E daqui a pouco acontece. Sim. O que é 430 anos no Egito para 10 anos aqui? Né? Já vai romper, em nome de Jesus. É 1 minuto. Ministro, são 9h52, né? Eu quero aqui pedir para a Neuza trazer as saudações, o agradecimento e as considerações finais. A gente quer agradecer ao ministro mais uma vez esse programa, né? E é ótimo, assim, esses momentos que a gente passa aqui, porque a gente rememora bastante dos materiais, bastante das semi-escolas, de tudo que a gente participou. E agradecer pela tua vida, né? Pela tua casa, né? Pela tua perseverança, porque é só Deus mesmo, né? Para dar essa paciência, para dar essa visão ampla, né? Que Deus te deu e que tu venhas assim a espalhar isso por onde quer que Deus abra, né? E a gente precisa trabalhar para isso. Quero fazer um clamor para todos os irmãos que estão nos ouvindo, né? E que a gente venha realmente a trabalhar para que esse evangelho chegue a todos os pontos, né? A gente mesmo aqui em Minas Gerais, a gente se comunica com pessoas que estamos a 8 horas de nós aqui, né? E ainda não temos essa previsão de estar junto com eles, mas já estamos enviando material. Esses dias eu até já recebi de uma irmã que está em Juiz de Fora, né? Que congregou na cidade de Pelotas e ela está sedenta pelo material. E já, graças a Deus por isso, né? Porque a chama ficou acesa no coração dela e assim muitos, né, irmão? Então, o meu agradecimento a ti, a Deus, em primeiro lugar, né? Por estar te sustentando
que Ele levante tudo o que é necessário para que esse evangelho alcance mesmo todos os pontos estratégicos da obra de Deus nesse país. Em nome de Jesus. Eu agradeço a participação e louvo o Senhor que vocês estão firmes aí, perseverando na doutrina Amém. Na santa doutrina, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe, que vamos nos expandir mais, cada vez mais aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que legal, Amém. Deus abençoe. E já o ministro está ao vivo aí no Novas do Reino, né? Não podemos perder aí. Amém. Até mais então, ministro. Tchau, tchau. Tchau. 9 horas e 55 minutos, você teve essa participação aí muito legal aí do ministro, mais uma vez, assim, fomos enriquecidos e dá para sair daqui do programa, você que está participando com a gente aí pelo Facebook, pelo aplicativo Pão de Judá, pela 102,7 FM Rádio Interativa, você que está conseguindo aí, por esses links aí de formato virtual, poder assistir e nos ouvir, com certeza, você vai sair daqui agora com vontade de orar, né, Neuza? Com certeza, orar e compartilhar todos os links da TV Menorá, do Pão de Judá, o blog, né, que está maravilhoso também. E ação e reação foi o assunto do blog hoje, né? Então a gente quer agradecer muito a tua participação, tua companhia aí, você que esteve aí do outro lado, nos assistindo, que tu sejas muito edificado e engrandecido aí, que Deus te exalte as tuas orações que Ele vê que você tem condições de receber, né, gente? Que legal, gente. Muito obrigado aí. Continuemos aí linkados aí no Novas do Reino já com o quadro Perguntas e Respostas, né? Você pode dar sequência aí em todas as perguntas, em todas as dúvidas que você tem. Vai enviando lá para o Novas do Reino e vamos aí ficar sem nenhuma dúvida, né? Para que a gente não possa ser atrapalhado nem ficar confuso aí nesses momentos. Temos que ficar bem sóbrios nesses momentos e espertos aí no Espírito, né? Então, Deus abençoe você. E amanhã, terça-feira, revisão da Escola do Reino, porque aqui no programa Vento Sul, aula dada, aula revisada. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui.
Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Posto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul? Seja um você também.